Saudações vascaínas a todos. Estamos aqui para debater coisas chatas que estão acontecendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama, nesse momento terrível que estamos vivendo. Uma vitória nos últimos 10 jogos. E para conversar sobre os fatores de campo, os fatores extracampo, financeiro, para a gente conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. No atual momento, eu trouxe aqui o Rafael Serfati ou Serfati? Eu sempre confundo, Rafa. Serfati. Serfati. Eu trouxe aqui o Rafael Serfati para debater comigo, né, sobre esses tópicos que nós vamos analisar. Rafa, não é complicado, né? O que você está achando aí no geral, nesse momento que a gente está vivendo, depois de alguns nomes influentes do Vasco ali falar que a gente não ia passar mais por momentos assim? Cara, o Vasco é uma coisa muito doida, né? Porque quando a gente pegou os 3 adversários mais complicados, né? Que seriam o Galo, Palmeiras, Fluminense, fizemos 5 pontos, que um aproveitamento bom, né? Mas os confrontos teoricamente mais fáceis, né? O Vasco só fez 1 ponto em 9. Então, quer dizer, as coisas acontecem assim de uma forma muito doido. Mas é preocupante, Murilo, porque não adianta nada você pontuar bem contra os fortes, se contra os fracos você vai fazer um aproveitamento ridículo, né? Porque o normal, até do ponto de vista matemático, né? A gente enfrentar mais times medíocres, fracos, do que os que brigam na parte de cima, né? Times do mesmo nível para baixo, né? Exato. O campeonato é nivelado por baixo, né? Então, enquanto o Vasco não aprender a jogar contra adversários do mesmo nível, ou que estejam lá, digamos, no mesmo bolo, assim, de ruindade, né? Vai ficar difícil pra gente. Aí eu acho que entra uma coisa que, tipo, eu vi muito falar essa semana, depois do jogo que a gente perdeu contra o Santos, que o problema dessa tática, desse jogo do Barbieri é que a gente não tem, além de não ter variação, né? Ele sempre se prende na mesma tática. Quando tenta alguma variação, fica uma bagunça que a gente viu contra o Bahia, lembra? Além dessa não variação, mesmo com a tática principal dele, que era para funcionar, ele não tem jogada. O Vasco não tem uma jogada de ataque, é sempre a mesma coisa. Principalmente quando começa perdendo, né? Quando tem que fazer gol de qualquer jeito, tentar uma virada. Chuveirinho, cruzamento da intermediária ali, você passa um pouco do meio campo, já tá cruzando. Tu acha que é isso? Esse é o principal problema? Não, o Vasco tem uma falta de repertório assustadora, né? Contra o Santos mesmo foi o jogo que o time mais cruzou bolas na área, né? Era basicamente assim, vamos mandar para o Pedro Raul e rezar, né? Não tinha outra coisa. Então, quer dizer, falta de tempo não é desculpa, né? Porque o Barbieri tem semanas livres para treinar, por incompetência do próprio Vasco, inclusive, né? Mas aí, nesse meio tempo, ele não consegue orquestrar nenhuma jogada diferente. Quer dizer, o problema não é cruzar, sabe? Mas sempre cruzar a esmo. Porque uma coisa é você esperar o momento certo ali e, pimba, meter a bola. Assim. Mas não. Uma coisa é ir na linha de fundo e fazer um cruzamento. Outra coisa é você cruzar lá passou do meio campo e já tá cruzando. O que me parece é que o Vasco só apresenta alguma organização quando tem que jogar de forma reativa, que chega até a ser meio contraditório, né? Considerando o começo do ano, que o Vasco era o time que mais chutava gol no Carioca, em dado momento. Mas desde que o Andrei voltou e foi para o meio campo, isso se perdeu, né? Então parece que teve eu queria saber exatamente o que aconteceu, porque pré-Andrei, o Vasco era um, pós-Andrei é outro. Beleza, daí o Andrei não estava se dando bem com o Jair, mas contra o Santos a gente já não teve o Andrei e o Vasco continuou jogando como se o Andrei estivesse em campo. Aí não dá para entender em que momento que o Barbieri abriu mão daquele time ofensivo que vinha começando a dar certo, né? Que a gente, não sei se você lembra dos primeiros 15, 20 minutos contra o River Plate. Tipo, o Vasco jogou que no começo do jogo, tá certo, a gente terminou o jogo perdendo de 3-0 porque depois o time caiu, porque era um time que novo, tava se conhecendo e tudo mais. Mas em 15, 20 minutos o Vasco jogou o que a gente não via, tipo, desde, sei lá, 2011, sabe? E foi uma evolução. Contra o Inter Miami o time também se mostrou ofensivo. No começo do Carioca o time estava ofensivo. A gente ganhou do Flamengo no Carioca, sabe?
Em que momento que o Vasco se perdeu, que o Barbieri resolveu abrir mão desse tipo de jogo que vinha evoluindo e que poderia estar dando certo hoje, sabe? Até agora eu não consegui entender. Eu acho que o problema não é nem jogar de forma reativa, mas é porque nem isso o Vasco faz. Né? Na verdade, o contra o Fluminense talvez seja o melhor exemplo, né? Que a gente fez o gol e se fechou lá atrás, assim, beleza. Eu não acho que seja errado, não, porque o Fluminense tem um timaço hoje. Sim, sim. Vai brigar por todos os títulos que está disputando. Né? Mas o Vasco, em dado momento, conseguia anular as ações, mas não orquestrava nenhum ataque, ficou basicamente só recuando e esperando até tomar o gol, né? Aquilo, o time reativo, ele precisa reagir, né? Para Reage, ser reativo, você tem que contra-atacar quando você tem oportunidade. O Vasco não fazia isso. Quando o Fluminense teve a oportunidade, não fez. Aí o problema é que aí depois o Barbieri vai e fala, não, porque é estratégia. Quando outros times ficam... Como é que é? Quando os times fazem chuveirinho, vocês elogiam, que não sei o quê, barará. Beleza, ok. Quanto o Fluminense, né? Beleza, empatou, foi bom. Mas e os outros jogos daí que acontece a mesma coisa? Eu acho que assim, óbvio que entre arrumar um pontinho jogando de forma feia e jogar de forma ofensiva e tudo mais e levar uma sacolada de gols, né? É melhor conseguir o resultado. Só que eu não vejo uma aplicação efetiva dessa tática, né? Porque muitas vezes o Vasco parece que joga de uma forma intuitiva ou simplesmente só se defende mesmo. Então, sabe, falta um equilíbrio ali. Um negócio que eu vi no podcast do Edmundo, que ele falou bastante, que o problema do Vasco, que o Barbieri ele é muito preso ao futebol posicional. Tipo, o jogador é aquilo em campo e ele vai só fazer aquilo em campo. Tu acha que realmente isso é um problema? Tipo, eu acho, sabe? A gente vê que os jogadores do Vasco, eles não saem da posição para tentar outra coisa. O último jogo contra o Santos, por exemplo, depois que o Orelhano entrou, muita gente reclama que às vezes o Orelhano tenta driblar todo mundo, mas se para e analisa as jogadas que ele tem que driblar 3 ou 4, você não vai ver um boneco do Vasco perto dele, cara. Ele faz isso porque ele vê que ele não tem mais opção. Ele driblou um, procura o passe, cadê? Aí vem mais 2, 3, ele vai tentar driblar, não tem o que fazer. Tipo, justamente eu acho que esse é o problema. O jogador fica muito preso na instrução tática do Barbieri, que ele não cria, tipo, você não dá aquela porcentagem de talento do jogador, tipo, não, ó, agora eu vou ali para frente para tentar receber um passe, sabe? Eu acho que isso é um problema. Assim, eu vou até entrar no mérito um pouco da questão de elenco, né? Que o Orelhano aparentemente não é escalado porque ele disputa a mesma posição com o Peck. Só que o Peck, cara, ele não tem as mesmas características. Ele é, assim, ele muitas vezes é marcador de lateral, né? Fica ali para sofrer as deficiências do Puma na hora de marcar. O próprio Peck está sendo prejudicado por ter que cobrir o Puma. Sim, sim. E, cara, o Peck, ele rende muito mais em situações de velocidade e explosão, né? O Vasco tem que sair em contra-ataque, essas coisas. Mas quando precisa de uma cabeça mais pensante, vamos dizer, que tem que construir jogadas e tudo mais, eu vejo limitações sérias nele, né? No Peck. Então, no PEC, sim. Sim. E aí vai ficar refém quer dizer, dessa situação que, precisa escalar o PEC, mas aí não vai botar o outro, por que não testa ele, de repente, na outra ponta, assim, para... Até porque a gente não tem ponta de velocidade pelo outro lado. Os dois que tem jogado naquele lado são o Alex Teixeira, que a gente sabe que ele cansa, sai do jogo, o forte dele não é velocidade, ou o Figueiredo, né? Então, tipo, o Figueiredo também não é um jogador veloz, né? Ele é mais de marca de força e tudo mais. Então, porque se a gente tá jogando futebol reativo, precisa de velocidade para contra-ataque, por que não optar por Peck de um lado e Orelhano do outro? Dois jogadores rápidos, sabe? Dá para fazer isso. Querendo ou não, você não precisa sempre jogar com ponta com o pé trocado. Né? Você ganha até um pouco mais em cruzamento, já que o Vasco gosta de cruzar tanto. Só que assim, não, acho que a solução não é só pela ponta também.
o Barbieri fala que o Orelhano ele é ponta, ele não pode jogar de meia. Porra, o Orelhano jogou de meia no Vélez, sabe? E jogava bem. O Peck, ele era meia na base. Então para de escalar o Peck na ponta, se ele não quer escalar um jogador fora de posição. Por que o Figueiredo não tá sendo escalado de centroavante? Isso é problema crônico no Vasco, né? O jogador ele passa a base inteira numa determinada posição, aí ele sobe e improvisam ele assim: ah, não, agora você é volante, querido. Ah, não, e queima o jogador. E você queima o jogador. E daí ele não quer fazer isso com o Orelhano agora, mas tá fazendo isso com todos os outros. Na verdade, tá continuando a fazer, né? Que não foi ele que inventou essa posição para os outros. Mas, né? Tipo, parece meio que um pouco de hipocrisia do Barbieri também. Todos os outros podem jogar fora de posição. O Aguinaldo também é centroavante, só joga de ponta quando entra. Das poucas vezes que ele tem entrado nessa temporada, que está sendo pouco usado ultimamente. E aí? Um dos grandes problemas do Vasco hoje é a falta de uma cabeça pensante, né? Que a gente sempre tem aquele sonho ali de ter o camisa 10 e tudo mais, né? Que é uma posição até que tem se tornado cada vez mais rara no futebol moderno, né? Mas dentro do elenco, os jogadores que mais pensam, vamos dizer, na minha visão, são o Alex Teixeira e o Orelhano, né? O segundo tempo contra o Santos talvez seja um grande exemplo disso, né? Que o time melhorou do ponto na produção ofensiva com a entrada do Alex. E o Orelhano também fez algumas boas jogadas que acabaram muitas vezes não dando resultado por incapacidade ou incompetência, né, de companheiro de time. Eu não prefiro nem citar o nome. Pode falar, Pedro. Aquele lance, eu fiquei muito de cara com ele, fiquei muito puto com o Pedro Raul, naquele lance que o Orelhano tocou para ele para fazer tabela. O Orelhano tocou para ele e entrou correndo. Ele pegou, parou a bola e virou num chute em cima do goleiro. Cara, era só ele devolver para o Orelhano. Qual a dificuldade dele fazer um pivô decente, sabe? Sendo que ele só tava fazendo pivô no jogo. Não tava chegando bola limpa. Então, pô, faz o pivô direito. E aí eu vou entrar até em outro mérito, cara. Que eu não considero o Pedro Raul um mau jogador, não. Eu acho que ele tem suas qualidades, sim. Mas tem alguma coisa ali, cara, que, sei lá, ele precisa ter uma conversa com o técnico, assim, uma orientação, que são decisões, assim, no meio da partida que não fazem sentido, né? Muitas vezes, assim, é a situação que você tem que chutar, ele vai, domina a bola, enrola. O próprio lance do pênalti, né? Fizeram em cima dele. Foi pênalti, assim, o Vasco prejudicado e tudo mais, só que se ele tivesse chutado assim que recebeu a bola, né? Talvez a gente não tivesse reclamando disso agora, né? Podia ter sido gol antes. Podia ter sido gol. Muitas vezes parece que, sabe, é falta de confiança. Eu tô achando que é isso aqui, ó. Tá pesando. Tá pesando. Tá pesando. Porque se você parar, tipo, pra analisar, tudo, pelo menos metade das jogadas que ele perde hoje, ele tava fazendo no Goiás. Quando ele foi vice-artilheiro. Vocês vão me desculpar que, tipo, eu posso estar errado aqui nesse número que eu vou trazer aqui, mas eu lembro de ter lido na época das perdas de pênalti do Pedro Raul, que na carreira dele ele não tinha perdido nenhum pênalti ainda. Até ele chegar no Vasco. Ele perdeu um, só que foi em amistoso. Mas em jogos oficiais. Ele não tinha perdido nenhum pênalti na carreira. Chegou no Vasco, ele fez um de, sei lá, 5? Não, ele errou tudo. Teve um que ele fez, se eu não me engano, que foi contra um time pequeno no Carioca. Não vou lembrar quem. Se eu não me engano, ele fez um. Não lembro o adversário. Acho que Boa Vista. De pênalti ele errou todos. Certeza, ele cobrou 3. Não, ele fez um. Eu tenho essa memória. Redonda, perdeu contra o Flamengo e perdeu contra o ABC. Foram 3 perdidos. Sim, mas se eu não me... acho que... Não lembro se é Boa Vista ou por... Teve um time que ele fez. Bom, enfim. Ele perdeu um monte de pênalti. E tipo, para um cara que não tinha perdido pênalti na carreira em jogos oficiais. Aí você para, o que aconteceu, sabe? Porque se você pegar os pênaltis que ele perdeu, não... foi mais demérito dele do que mérito do goleiro, porque ele bateu mal. É aquele pênalti, tipo, que como muitos narradores falam, aquele pênalti que o goleiro gosta. Que é tipo... telegrafado. No canto, meia altura, que é facinho dele pular, sabe? Porque se você bate forte no canto, bate rasteiro no canto, o goleiro não chega. Não, o Pedro Raul, ele não olha pro goleiro na hora de bater, ele escolhe um lado aleatoriamente e chuta, né? O que ele perdeu contra o Flamengo, por exemplo, pegaram um frame, assim, na hora que ele ia chutar, o Santos ele já estava pulando no canto direito ali. E ele pula. Sabe, podia ter deslocado, enfim. E ele bate naquele canto.
Cara, mas eu tô achando que é muito disso, psicológico, de estar jogando num time muito grande, assim. Porque, né, o Goiás, querendo ou não, o Goiás é um time tem sua grandeza e tudo mais, mas não tem o peso de um Vasco da Gama, né? Por mais que a gente tenha uns anos turbulentos aí, o Goiás, a camisa não tem o mesmo peso. Então, acho que talvez... E não tem a mesma pressão, né? A pressão numa torcida do Vasco é muito maior que a torcida do Goiás. Ainda mais que a torcida tem ficado bem impaciente e com razão, né? Foram muitas promessas feitas no começo desse ano, no ano passado, e não tem sido teve a promessa do Abel, né? Que a gente não ia sofrer mais. O último jogo que o Vasco, que o torcedor sofreu foi o contra o Ituano. Vamos botar aqui na tela, Murilo? Vamos. Eu preciso dizer uma coisa para o torcedor do Vasco. Trabalhando num clube empresa, aqui conversando com alguns de vocês mais antigos, já se notou perfeitamente a mudança desse Vasco novo, esse Vasco 777, o Vasco empresa. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Mas então, tá aí. Ele falando, o torcedor vascaíno não vai mais sofrer. Ele tá sofrendo. Eu acho até que foi precipitado, né? Que, tipo, quem tinha pé no chão, quando a SAF chegou, sempre falava, vai ser um processo, não é assim, o Vasco não vai ganhar tudo do nada, de uma hora para outra, tem que construir o elenco aos poucos, vai contratar bastante, vai ter peça que vai dar certo, vai ter peça que não vai dar certo. Beleza, mas teve uns aí que deixaram, acho que a emoção falar mais alta, né? Não, Murilo, esse é o tipo de bravata burra, porque além pelo fato de ser bravata, é um negócio que até se fosse num clube, vamos dizer, consolidado, que a gente sabe que vai brigar por título, que é mentira, cara, porque é óbvio que em algum momento vai ter sofrimento. Claro que existem vários tipos de sofrimento diferentes. No nosso caso, é o fundo do poço na sua essência, né? Mas, enfim, tem sofrimentos menores, tem sofrimentos maiores, assim, mas em algum momento vai sofrer. Não existe acabou o sofrimento. O cara não pode fazer isso. Não, vai. Se a gente pegar um exemplo que eu gosto de usar muito, que é do meu segundo time, que é o Newcastle. O Newcastle foi comprado pelo grupo que, né, o Newcastle hoje é considerado, por causa do fundo que é dono agora, o clube mais rico do mundo. No primeiro ano que eles tiveram com esse dono novo, muito dinheiro, o Newcastle quase foi rebaixado. Olha esse ano agora, o que está acontecendo? Esse ano estão brigando diretamente por vaga na Champions. Tá entre os 4 primeiros da Premier League. Então, tipo, é um processo. Só que você não pode dar bravata, você não pode, né, querer acelerar a coisa que, né? Só que ao mesmo tempo, a gente não pode ser rebaixado. O futebol que a gente está vendo não pode acontecer. Né? Inclusive, essas declarações aí, eu acho que elas afetam diretamente como é que eu vou dizer, na simbiose da torcida com o time, né? Vou citar o exemplo do ano passado. Porque o ano passado o discurso era assim, olha, o Vasco está quebrado, se não subir, acabou, assim, então, pô, ajudem aí, porque vão ter que subir esse time na marra, né? A torcida foi lá, abraçou e, pô, fez um espetáculo nas arquibancadas, né? Esse ano não, né? Pô, aparecem vários dirigentes, né, dizendo que vão ter time competitivo, que acabou o sofrimento, né? E que o Barbieri, inclusive, falou que em abril teríamos um time mais pronto, né? Então, vendo o contrário, o Vasco, na verdade, tem regredido. Né? Então, pô, aí bota preços milionários na arquibancada, né? E afastando a torcida. Cara. A galera fica puta, com razão. Né? E outra, até que ponto essas falas e essas bravatas não colocaram pressão extra nos jogadores? Pô, a gente tá aqui. O Abel falou que o torcedor não pode sofrer, a gente tem que ganhar tudo que é jogo de qualquer forma. Até que ponto isso não ajuda os jogadores a entrarem pressionados também? Sendo que todo mundo sabia que ia ser um processo, que ia ser gradual, uma evolução, que o time vinha mostrando até esse ponto da chegada do Andrei. O time vinha mostrando uma evolução, jogo a jogo, estava melhorando.
Eu não sei, talvez seja aquele negócio, né? O Andrei, quando veio, né? Tipo, o Barbieri adaptou a tática ao Andrei, né? A gente viu que o Andrei não foi o mesmo esse ano. Pode ser porque ele tá se poupando, imagina, vou mais tranquilo aqui, eu não quero me lesionar, tipo Chelsea. Pode ser, não tô afirmando, mas pode ser. Tem várias possibilidades, tem várias coisas que podem estar acontecendo com o moleque. Ele também é jovem, oscila, beleza. Mas por que que o Barbieri não abre mão dessa adaptação que ele fez na tática depois que o Andrei voltou e volta para o que estava dando certo antes? Aí eu acho que a gente pode entrar num outro mérito, assim, que vai acabar adentrando um território mais especulativo, né? Será que não tem ordens de cima que podem influenciar na escalação? Porque, por exemplo, o Andrei, ele voltou para o Vasco para conseguir o visto, né? Mas será que o Barbieri é influenciado a escalar ele por causa disso? Tipo, olha, o moleque que precisa conseguir a vantagem e tal, então arruma um jeito de encaixar ele no time, né? Mas Porque ok. tem jogadores que não têm sido utilizados direito, como, por exemplo, o Capasso, né, o zagueiro, que o Vasco vai pagar um valor extra de acordo com a minutagem de jogos dele. Só que temos atrasado alguns pagamentos, né? Então, será que esse fator não foi levado em conta? Tipo, Até porque a saída dele foi meio estranha, né? Que tipo, ele falhou contra o Flamengo, beleza. Mas ele continuou ganhando chance pós a falha do Flamengo, que era o certo, né? Você não pode tirar também a. Até porque foi uma falha bizonha, né? Acho que nem o jogador deve ter acreditado que ele fez aquilo. Mas ele não voltou a falhar da mesma forma depois. Aí depois, se eu não me engano, foi depois do jogo contra o ABC que ele deixou de ser titular, correto? Se eu não me engano. Nesse jogo ele já não era titular, na verdade. Ele entrou depois. no final do jogo. Tá, daí ele jogou mal contra o ABC, mas porra, quem não jogou mal contra o ABC? Aí porque tirou ele, tipo... aí beleza, o Robson falhou bem mais, cara. Tipo, o Robson tava mal contra time pequeno no Carioca, sabe? Tá certo, ele fez alguns bons jogos no Brasileiro agora no começo, mas pô, ele tinha falhado muito pior do que capaz a gente ver. Porque uma coisa é você falhar contra o Flamengo, por mais que a falha tenha sido bizonha. Outra coisa é você falhar vários jogos contra times pequenos. Principalmente inclusive quando o time tava nos Estados Unidos, o Robson foi aqui jogando com sub-20 e jogou mal pra caramba. Aí, tipo, por que o Barbieri, ele queima uns jogadores por causa de um errinho e mantém outros que erram mais, sabe? É outra coisa. É bom lembrar, estava no futebol argentino, né? Então vai precisar ainda ganhar, se adaptar, ritmo. Tem todo esse processo também. Sim, tem processo. Mas eu queria puxar um dado aqui, que vai sofrer 7 gols agora no Brasileiro até o momento, né? Desses 7, 6 foram pelo lado direito, que tem o Robson e tem o Puma. É sintomático. Né? O Robson, desses gols que tem o Vasco, assim, quase todos ele aparece ali fazendo figuração, né? Tipo, sim. Vou até relevar que, por exemplo, teve alguns jogos até que ele foi bem. Contra o Fluminense, por exemplo, eu acho que ele fez um bom jogo. Mas falhou no gol, né? Quer dizer, parece que é como se tivesse uma energia negativa em cima do cara. Sim. E, tipo, chama gol. Só tem o goleiro chama gol. Aí tem o zagueiro também, que, enfim. Aí tu tava falando também desse negócio da escalação. Tem o caso do Ivan também, né? Que lembra que, tipo, alguns jogos atrás a torcida cobrava muito o Jardim, porque não tava tão bem. Aí queria o Ivan, que também foi estranho o Ivan perder a titularidade, porque, pô, o cara era titular. Foi contratado da cabeça do torcedor, na cabeça de todo mundo, ele ia ser o goleiro titular na temporada. Aí o Léo Jardim foi contratado do nada, nem teve muita especulação, sabe? Foi contratado do nada, igual teve o Ivan, no caso do Ivan, né? Que a negociação do Ivan durou. E chegou, tipo, não foi gradual. Ele chegou e pegou a titularidade, tipo, pronto. E daí surgiu aquele boato, né? Esse é o problema do Vasco, não aparece para negar, para desmentir, mas surgiu aquele boato de que o Ivan tem uma cláusula de compra se ele jogar um número X de jogos, se não me engano é algo por volta de 30. Se ele for jogar 30 jogos, o Vasco é obrigado a comprar ele por, sei lá, se não me engano era 18 milhões, alguma coisa por volta disso. Aí, até que ponto isso influencia, tipo, nele não estar jogando? Tá certo, o Jardim
Tá bem, tá acima da média, mas muita gente, eu inclusive, ainda acha que o Ivan seria mais seguro que o Jardim, porque a gente sabe, o Jardim tá defendendo bem e tal, mas tem alguns lances assim que é meio esquisito. Contra o Curitiba mesmo, ele quase entregou o jogo, né? Teve um lance que ele demorou a sair, que por sorte não deu o segundo gol do Coxa, né? Mas eu acho que o grande problema, assim, para mim, que o Jardim custou uns 10 milhões nos cofres do Vasco, assim. A gente ainda tá pagando, né? Porque várias contenções foram parceladas. Mas, pô, goleiro não é uma posição que é muito difícil achar algum agente livre, assim, alguém que venha a baixo custo, né? Você gasta 10 milhões nele, mas ao mesmo tempo deixa o time sem um primeiro volante. Né? Fica dependendo do Rodrigo, assim, que, pô, vai me desculpar, mas é limitadíssimo. Né? E, pô, nem precisava, porque se a gente parar pra pensar, já tinha o Ivan. Pra que gastar 10 milhões em outro goleiro? Claro, não é o ideal, mas dava pra segurar mais um tempinho ali com o goleiro da base ou trazer um reserva a baixo custo. Né? O Vasco segue sem ponta esquerda, segue sem meia, segue sem primeiro volante, mas acharam razoável gastar 10 milhões em um goleiro, sendo que já tinha outro de nível no banco. E aquilo que eu falei, dá para achar goleiros assim bons a baixo custo do mercado. Né? Então, enfim, planejamento de mercado. Se a gente parar para pensar, né? O Thiago Rodrigues que estava aqui seria um bom reserva. Não era um jogador para ser titular, mas como reserva, pô, dava para quebrar o galho tranquilamente na temporada. Sabe? Até porque ele teve seus momentos na Série B ano passado, né? Quem sabe com um pouco mais, com um preparador físico melhor. Porque, pô, a gente sabe que é meio crônico isso no Vasco, né? Descambou, e que ele foi muito mal. E, bom, é complicado. Eu acho que a gente já pode ir para um outro assunto aqui. Teve o pós-jogo contra o Santos. Barbieri deu aquela declaração polêmica onde ele preferiu atacar a instituição do que assumir os próprios erros, né? Para mim, na minha humilde opinião, aquilo lá em qualquer clube muito sério, se ele fala isso num clube grande europeu, ele tava na rua no dia seguinte. Né? Mas a gente sabe que aqui, né, o jogador desafia a instituição, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Todo mundo desafia a instituição, não acontece nada. Beleza. Aí passaram-se uns dias, ele veio publicamente pedir desculpa. Na minha opinião, tarde. Tarde e não da forma que deveria. Mas, enfim, tu acha que... Podemos falar até que tanto na parte, né, técnica, na parte do profissional, quanto na parte de quem fez a declaração. Tu acha que ele deve continuar? Tu acredita que ele vai permanecer mais muitas rodadas no Vasco? Ou já tá muito pressionado, a torcida já tá pressionando demais, em algum momento ele vai cair? Olha, o Barbieri hoje me parece meio passageiro da agonia, assim, que é questão de tempo ele ser mandado embora. Né? Eu digo isso até porque, embora SAF, em tese, segure técnico por mais tempo, né? A 777 tem um histórico de demitir treinadores. O Genoa, por exemplo, já está no seu quarto técnico desde que eles assumiram. Standard Liège, se não me engano, enfim, teve algum outro ali que teve os 2 técnicos desse. Então, quer dizer, demitir técnico não é problema para eles. Se o trabalho estiver ruim, os caras vão mandar embora. A questão para mim é que o importante não é nem demitir o técnico, é sempre a solução mais óbvia, né? O Vasco, pô, a gente sabe que sempre a culpa cai principalmente no treinador. Mas, pô, vamos lá. O elenco, todo mundo sabe que é uma porcaria. Tipo, pô, não vamos nos iludir, gente. O elenco do Vasco é muito fraco. Pô, é recheado de garotos ali que não tinham que estar assumindo uma responsabilidade dessas agora, né? Aí, pô, tem o Paulo Brax, que, pô, ok, acertou em alguns nomes ali, mas teve outros que trouxe umas palavras questionáveis, vídeos do senhor Matheus Cocão, né, que ninguém entendeu até agora. Assim, contratação mais aleatória da temporada. Aí, quer dizer, tem o senhor flamenguista, né, o Luiz Melo. Que não deveria estar na mesa não tem jeito, isso aí sempre vai ser usado contra ele. Né? Então, o Abel, que ninguém sabe direito o que está fazendo lá dentro, assim, não estou nem dizendo que ele é incompetente, tá? Só para deixar claro, eu acho que a gente tem que separar o trabalho que ele fez como técnico e o que ele está fazendo no cargo atual. Mas alguém sabe o que ele tem feito além de bravatear? Ninguém sabe, né? O Vasco não se comunica, enfim.
Meu ponto é que tem várias estruturas no futebol do Vasco e que a gente não pode simplesmente ficar achando que demitir o treinador vai resolver o problema. A questão para mim é ter uma correção de rota. Até porque alguém contratou esse treinador, né? Alguém achou, não, é uma boa ideia a gente dar uma chance pro cara. Então, eu acho que tem que ter a correção de rota. Se ele continuar, insistindo num esquema que está claramente falido, né? Manda para a rua e beleza. Assim, agora, se o cara está buscando alternativa, vai tentar outra coisa, sim. Segundo as notícias, ele está estudando, e pelo que eu vi, o que está mais cotado para ele assumir, assim, para mudança, para ele fazer no próximo jogo é assumir um 3-5-2. Três zagueiros. Pelo que eu li, alguns jogadores que não vinham jogando como titulares estão bem cotados para começar. Capasso, né? Até porque se for 3 zagueiros, vai ter que botar o Capasso, né? Provavelmente ele deve assumir a função de líbero ali para dar mais liberdade para o Léo e para o Robson. Orelhano, finalmente. O outro jogador que está cotado é o Carabarral. Esse eu tenho um pé atrás. Claro, não dá pra gente julgar o cara por um jogo que ele entrou na fogueira, né? Ele e o Juan. E ninguém... Eu até agora não entendi que posição que ele entrou naquele jogo. Às vezes nem é algo que ele tá acostumado a fazer. Mas eu não sei se é uma boa ele começar de titular assim, né? Murilo, vou elogiar esse cara pela coragem, que contra o Bahia, assim, ele errou tudo, mas pelo menos ele tentou. Você vê que ele tava mandando passes longos, assim, tipo, vou tentar decidir esse negócio aqui, assim. Tentou algo diferente, né? Porque tem jogadores que sequer tentam algum passe mais vertical, assim. É muito difícil achar isso no Vasco. Né? Agora, 3-5-2 eu acho que é um esquema interessante, mas é aquilo que a gente sempre vem discutindo, né? Que o Vasco passa por um loop infinito, né? Quantas vezes a gente já não viu o esquema de 3 zagueiros ser especulado aqui? Sim. E assim, não é um negócio fácil de treinar, não, tá? Eu acho que requer tempo, assim, e o Vasco precisando de resultado imediato, é um risco que se corre. Sim. Acho que poderia ser uma alternativa interessante, talvez. Se a gente pensar, pode ser uma alternativa interessante para o Vasco por causa dos pontas mais ofensivos, só que não foi treinado, né? Os laterais também. Porque o Vasco tem 2 laterais ofensivos. Os pontas não, os laterais, eu troquei o nome. E não aproveita eles. O Puma ataca muito melhor do que marca. Sim, exato. O Piton também. O Piton até marca um pouco melhor que o Puma, mas o forte dos dois é o ataque. E, tipo, se a gente pensar o 3-5-2, que eles viram alas, daí, tipo, claro, vai ter obrigação defensiva, mas não sobrecarrega tanto a parte defensiva deles. Porque daí você tem 3 zagueiros, você tem mais um primeiro volante. Ele pode tentar, tipo, um 3-5-2 ou um 3-6-1, talvez. Né, uma variação legal também. Que poderia dar certo no Vasco. O problema é que você pode queimar a tática porque não. Você vai botar agora uma semana de treino. Pode não dar certo de cara. E no momento que o Vasco não tem esse luxo de não dar certo no primeiro jogo. Tem que dar certo, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o trabalho do Barbieri no momento é ruim? Com certeza. Eu acho que não tem ninguém satisfeito com ele. Se tiver, é complicado, né? Mas demitir o treinador, eu acho que sempre envolve muitos riscos, assim, podem botar a perder na temporada. Porque, o cara, bem ou mal, já conhece todo o elenco, né? Ele aparentemente está buscando soluções. Eu tenho certeza que ele foi cobrado internamente, né? Deve ter tomado um belo de um esporro pela declaração que deu. Dizem que depois se desculpou. Teve a humildade de se desculpar, né? Dizem que essa semana teve uma reunião com os jogadores e com o técnico ali da diretoria cobrando. Os caras estão tentando, sabe? Acho que vamos esperar, né? Vamos ver se... É o que eu falei, assim, pela parte técnica, eu também não gosto de demitir treinador cedo e tudo mais, né? Muito treinador, por exemplo, vamos pegar um exemplo agora, tipo, recente, o treinador do Napoli. O cara, quando chegou no Napoli, roubaram o carro dele, a torcida, pra ameaçar ele, sabe? Ameaçaram o cara de morte. Hoje ele é campeão italiano. Tipo, isso mostra que, tipo, às vezes o trabalho que no começo tá ruim pode dar certo a longo prazo. Claro que nem sempre, né? Mas é uma possibilidade. Um exemplo até no futebol brasileiro, né? O Tite, ele tinha sido eliminado com o Corinthians pelo Tolima, né, para a Libertadores. Seguraram o cara e todo mundo sabe no que deu, né? Inclusive foi péssimo pra gente, né? Mas não vamos entrar nisso. Exato. Mas o meu negócio é que, tipo, pela declaração dele, ele deveria ter sido demitido. Sim. Pelo que ele falou no pós-jogo, não pela parte
técnica. Se ele chegasse, pô, gente, estamos errando, estamos tentando melhorar, parará, legal. Mas daí ele, tipo, não, pô, porque o Santos tá jogando na Série A há mais tempo. Não, o cara, ele misturou alhos com bugalhos, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? O fato do Vasco ter caído, do Santa... Tipo, você diminui a instituição. Diminuir a instituição a troco de nada. Eu nem acho que ele falou isso por mal, não, tá? De querer assim, eu vou sacanear o Vasco aqui, assim, até porque, pô, seria tipo uma sandice pequena, ele né? escolheu muito mal as palavras. Enfim. Não, mas ele se desculpou assim, vamos dar uma trégua, né? Vai que no sábado o time apresenta alguma coisa. Enfim. E só antes da gente prosseguir aqui, o outro jogador que tá com chance de entrar nesse esquema é o Eric Marcos. São 4 jogadores que não tem começado titular, que estão com chances de virarem titulares. Num possível 3-5-2 do Barbieri. Não é a única tática que especularam, a única variação que especularam, mas pelo que saiu é a mais provável, assim, tá mais cotada dele utilizar. Com todo respeito ao Eric Marcos, assim, mas ele está sendo aproveitado nesse momento. Por mais que tenha apresentado algumas qualidades, é só mais um indicativo da necessidade de se reforçar bem na janela agora, né? Total. Cara, você pega o banco, assim, eu acho que dá para contar nos dedos os jogadores que você pensa assim, pô, esse cara vai entrar e vai mudar o jogo, né? Dizem as especulações que o Vasco tá acertado com ponta e com volante. É aquela coisa, eu acho que não vai fugir muito daqueles jogadores que foram sondados já no começo do ano, né? Tinha um que é o volante do River, tal de Bruno Zuculini, por exemplo, que as negociações estão travadas porque ele está lesionado, né? Isso eu acho improvável agora. Mas assim, foi sondado antes, né? O cara estando em condições, eu acredito que negociariam com ele. Acho que não deve fugir muito de nomes que já foram sondados aqui. Vi hoje, inclusive, que possivelmente vai estar atrás do aquele Jorman Campuzano, que era volante do Boca. Do Boca, enfim. Bom nome. Esse é um bom nome. Nomes que já foram sondados. Então, sim. Mas vamos aguardar. Agora antes da gente voltar a falar dessa parte de dinheiro, contratação e tudo mais, eu vou tocar só para a gente falar brevemente, porque já tem alguns dias que terminou a rodada contra o Santos, dos erros de arbitragem, né? Que, de novo, né, querendo ou não, claro, a gente não vai tirar a responsabilidade do time, não jogou bem, né, mereceu perder o jogo, mas isso não tem nada a ver com a arbitragem. A arbitragem foi péssima. Na minha opinião, na minha visão, foram 2 pênaltis não marcados para o Vasco. O Vasco foi lá pedir 3, mas teve um que não foi, que é aquele que o jogador cabeceia a bola, bate na mão, na regra aquilo não é pênalti. Mas para mim foram 2. O primeiro, aquele lance que o zagueiro do Sport, do Santos cabeceia na mão do próprio companheiro. Se a gente pegar para analisar o lance, a bola ia na direção do próprio gol, né? Claro, o goleiro podia pegar, podia acontecer um monte de coisa. A gente não sabe se ia ser gol ou não, mas era um lance de perigo. Aí o jogador estava com o braço aberto e a bola bateu no braço dele. Era pênalti, claramente. Ele impediu um lance de perigo do Vasco. O Vasco não tem culpa que o cara, tipo, que o jogador do Santos cabeceou a bola na mão do próprio companheiro. É pênalti, só não é pênalti quando o jogador cabeceia a bola no próprio braço. E aquele pênalti do Pedro Raul, que não foi pênalti, foi muito pênalti. Ele levou pênalti por baixo e por cima. Teve falta por baixo e por cima. E todos os programas esportivos que eu assisti pós-jogo, todo mundo falou que aquilo ali foi pênalti. Paulo César de Oliveira foi um, inclusive, né? Por incrível que pareça. Pois é. E qual que é a tua opinião, Rafa? Cara, eu acho aquela coisa. O Vasco, assim, ele já tem um histórico de ser prejudicado pela arbitragem, né, no século, que, claro, não exime a gente das péssimas administrações que o clube teve, mas, pô, no último rebaixamento, o Vasco era o time mais prejudicado pelo VAR, né? Com decisões mais desfavoráveis. Esse ano, marcaram a linha, lembra? VAR descalibrado. Assim, pô, aí esse ano
essas coisas parece que vão se repetir, porque tem muita questão de força política na CBF. A impressão que eu tenho hoje é que a CBF olha para o Vasco assim como se fosse qualquer um, sabe? Então, sendo qualquer um, é muito mais fácil explorar e vai ficar por isso mesmo, né? O clube até, eu acho que está no direito, sim, de vai lá, tenta marcar a posição, manda representante para reclamar. A gente sabe que, no fim das contas, isso está em pizza, né? Então, assim, pensando a longo prazo, assim, do Vasco não ser mais sacaneado, que não vai acontecer, mas eu acho que pelo menos reduzir a intensidade, né? É o clube se fortalecendo, sabe? Começar a brigar lá em cima, ter força nos bastidores, né? E aí os caras pensam duas vezes, né? Antes de ficar adaptando as regras de acordo com o que for mais conveniente. E a gente sabe que o VAR no Brasil, ele só é usado de acordo com a camisa, né? Sim. E a gente não precisa dizer quais camisas. A gente sabe que é ruim, é mal utilizado, só que é mais mal utilizado para alguns do que para outros. Mas, infelizmente. Mas enfim, vamos para outra parte aqui. Grana, dinheiro. A gente sabe que a gente tem uma janela chegando aí, né? O Vasco está precisando de reforços, claro, não tira aquela conversa de que o time, com o que tem, deveria estar mostrando mais, só que também a gente sabe que precisa de peças, né? A gente tem que ser realista. Mas em contrato... reservas, né? Oi? O Vasco gastou uma nota em 2 reservas, né? Cara, o negócio... A aplicação do dinheiro. Antes de eu terminar o que eu tava falando, o negócio que eu esqueci de falar. Cara, como que a gente vai em um jogador titular de um semifinalista da Copa Libertadores, paga uma nota e deixa ele no banco? Cara, ele não era só titular, ele era camisa 10. Então você vê que o cara tinha importância na equipe dele. Que chegou na semifinal de uma Libertadores. O Vasco recém voltando para uma Série A. O moleque é banco. Enfim, para quem não entendeu, eu tô falando do Orelhano, tá? Assim, no pouco que a gente viu dele contra o Santos, em 30 minutos ou menos, ele produziu mais que o Peck em 60. Eu ainda acho que os dois podem jogar juntos, tá? Mas naquele jogo, ele foi melhor que o Peck. Enfim, voltando. No contrato, tá aqui o aporte da 777, só precisa vir em setembro. Como você contrata, sendo que a expectativa de dinheiro que chega em setembro? A expectativa não, que o contrato diz que o dinheiro tem que ser depositado em setembro. O que a gente faz? Eu acho que a gente pode ver isso de algumas formas, né? Nessa janela do meio do ano, é fim de temporada na Europa, início de... enfim. E vai ter muitos agentes livres. O Vasco, aparentemente, está priorizando jogadores com esse perfil, e eu acho que é o correto mesmo. Porque, até porque tem bons nomes. Se tiver um nome assim bom, que realmente vai acrescentar, o famoso chega e joga, né? Que a gente gosta de dizer. Sim. Aí, beleza, prioriza esses caras, assim, não tem problema. Agora, é um risco que se corre, né? Porque eu acho que você limita as opções. Então, o correto, na minha visão, seria antecipar o aporte para a janela agora, para pelo menos ter alguma gordurinha para gastar. Vai que surge algum nome muito interessante e você precisa pagar algum valor. A gente não sabe quanto sobrou da primeira janela do começo do ano. Me pareceu que eles estão segurando a verba, inclusive para a gente entender, né? A contratação dos refugos do Santos, né, dentre outros nomes, assim, que vieram a custo baixo justamente porque não queriam gastar grandes valores, né? E disseram na época, por exemplo, que o Carabarral chegou, que ele veio para compor elenco, que ele não seria o jogador para ser o titular na armação, ele seria tipo um reserva, né? Foi a conversa que a gente viu quando ele chegou. E é isso. Eu acredito que sim, dá para trazer bons nomes, que tem... Meio do ano sempre tem muito jogador bom ficando sem contrato, que pro Brasil, né, são nomes absurdos. Só que depende de quem vão escolher, né? E... É claro, estão dizendo, tipo, que a expectativa da galera do Vasco é conseguir convencer os americanos a liberar essa grana antes. Eu espero muito que aconteça. Nem só por
Nem só por questão de usar o dinheiro diretamente na contratação, mas você pode oferecer um salário melhor, você pode pagar a galera que você está devendo, né? Que querendo ou não, isso prejudica o Vasco no mercado. Por exemplo, o aporte em setembro. A gente podia trazer alguém falando, galera, vamos negociar aqui, em setembro a gente vai receber tanto, a gente paga a vista em setembro, ou a gente paga a primeira parcela em setembro. Só que agora, com qual moral, depois das notícias de que o Vasco tem parcela atrasada, que, sei lá, o Paulo Brax vai chegar, alguém lá da Europa, ou amiguinho, ou do, sei lá, outro time da América do Sul, vende seu jogador aí pra mim, te paga em setembro, beleza? Confia. E aí? Essa questão do fluxo de caixa, assim, me parece que, inclusive saiu no GE, né, que é uma estratégia do Vasco de ficar atrasando os pagamentos e renegociar, porque a gente, hoje, a receita vem basicamente dos aportes, né? Que o clube não produz nada, inclusive, muitas vezes, por incompetência do elenco, né? Vide a eliminação precoce na Copa do Brasil. Então, quer dizer, você joga num estádio que não é rentável, né? São Januário hoje, a gente sabe da necessidade urgente de ter uma reforma. Então, tem preço de time campeão para um estádio pequeno, que tem aqueles banheiros em condições, tenebrosas, né? Quem vai em São Januário sabe exatamente o que eu estou falando, principalmente da arquibancada. Fica complicado, né, Murilo? Não, e não só a questão da eliminação na Copa do Brasil, a gente tem setor de marketing que também deveria estar trazendo mais verbas, né? Sei lá, com alguma ação, com alguma coisa, algum patrocínio melhor. Aí a gente vai trazer até o profissional que está no Vasco hoje, que é o diretor comercial, né, o Caetano Marcelino. Um cara, assim, que teve até um currículo interessante, né? Ele trabalhou no Flamengo, ele foi gerente geral do RJX, foi o time de campeão da Superliga Masculina de Vôlei, né, em 2013. O cara tem algum currículo, assim. Mas o que teve de efetivo até agora? Teve a pré-temporada nos Estados Unidos, né, para expandir a marca do Vasco, né, em tese. Renovação do patrocínio da PixBet, um valor pouco acima de 20 milhões, assim, ok, dobrou o valor, porque a gente saiu da CB, mas, enfim, não é nada assim, tipo, nossa, que grande patrocínio, né? É até conveniente, assim, que já renovou com algo que já estava com uma parceria com o clube, né? E o plano de sócios, né, que sofreu essas alterações, assim, com os preços incompatíveis, né, com a qualidade do time, né? Então, o que esse cara apresentou até agora, assim? E pior que mesmo que ele tenha, digamos, outros feitos, assim, a gente não sabe porque o Vasco não comunica nada. A comunicação do Vasco é péssima e não é de hoje, assim. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, quando surgem essas informações de que, está atrasando pagamento, isso, daquilo, assim, o clube, sabe, ao invés de se posicionar logo e, sabe, dissipar qualquer dúvida, demora. O Pedrosa, por exemplo, ele tinha noticiado que o Vasco estava devendo direito de imagem, tudo mais, assim. Ele consultou no primeiro momento, não responderam, provavelmente porque o cara da assessoria sequer estava ciente, né, dessa situação. Sim. Aí ele postou a notícia, aí, a torcida fica criando 1001 teorias, assim, 771, assim, os caloteiros americanos, aquela coisa, né, todo mundo já leva para o pior lado. Isso aí depois o clube vai, se posiciona, só que não tem nem metade da divulgação que deveria, né, para poder, enfim. Aí todo mundo fica... Isso é para tudo, né? Isso é para tudo. O Vasco, a comunicação é péssima para tudo. Até essas questões de contratuais do empréstimo do Ivan, da contratação do Capasso, o clube podia chegar e falar, não, é mentira, o Ivan não tem esse negócio de compra obrigatória. Ou chegar, é verdade, mas não é isso que está influenciando, a escolha do treinador, sei lá, qualquer... Até porque ninguém nunca vai assumir, né? Se tá mandando não escalar por causa disso, né? Mas, fala alguma coisa. Tipo, tira essa dúvida da torcida. Não deixa a galera criar especulação que às vezes podem ser mentirosas, né? Querendo ou não, prejudica e ajuda a botar pressão no Barbieri. Porque no Vasco as coisas são muito 880, né? Que antes a gente tinha uma figura centralizadora como o Eurico Miranda, por exemplo, que, tudo o cara falava, né? Ele sempre, lançando aquelas típicas bravatas dele, assim.
Então, pô, o torcedor ia lá e se iludia com qualquer coisa que saísse da boca do cara, né? Alguns mais cascudos já ficavam mais receosos, assim, pro que ele prometia, né? Mas onde eu quero chegar? A gente sai disso para hoje, uma estrutura descentralizada de SAF, em que a gente não vê um rosto no Vasco, como tem, por exemplo, o Textor no Botafogo. E, assim, não tem os caras aparecendo para falar, parece que é algo muito mais frio e distante, assim, do que era. Isso, inclusive, na gestão do Salgado, né? Que a gente via um pouco assim que, pô, nada se sabia do que acontecia dentro do clube. E eu nem acho que tem que divulgar tudo que acontece, não, tá? Mas meu ponto mas coisas que vêm a público, né? Eles tinham que chegar. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, sabe? Certas coisas precisam ser esclarecidas, outras dá para ficar dentro, assim, não ser aquela farra de que todos os beneméritos, conselheiros, enfim, aquela turma que a gente sabe dos interesses escusos, né? Que eles falam tudo que acontece lá dentro, muitas vezes para prejudicar o time, né? Sim. Então, nem 8 nem 80, né? Vamos tentar chegar num equilíbrio. Meio termo ali. Eu acho que a pessoa que tinha que estar fazendo isso é o Paulo Brax. Né? A gente sabe que ele é o que a gente tem mais perto de alguma figura ali da 777, da SAF. Tem o Luiz Melo também, que está acima da hierarquia. Só que eu assim, em questão de fala, eu prefiro o Brax falando. Não é nem por causa do time do Luiz Melo aí. Mas é porque eu acho que o Brax que tinha que estar assumindo mais esse negócio de dar a cara. Em questão de fala, na verdade, quem se sai melhor é o Osório, né? Só que o Osório é vice-presidente da associação. Então, não tá ligado a SAF. Mas o Melo, assim, pegar como exemplo na treta do Maracanã, né? Que ele foi dar esclarecimentos no dia seguinte no Sport TV. Eu acho até que ele teve uma boa entrevista. Ele falou bem, assim, ele falou com educação, tudo mais. Só que, pô, o cara tem um carisma negativo, sabe? Tipo, você olha assim, você vê que tem vontade de dormir, por mais que o conteúdo seja bom. Claro que eu não estou pedindo para ele ser um bravateiro que nem o Mário Bittencourt, esses picaretas aí de outros clubes, né? Mas, enfim, o cara ele não transborda energia, vivacidade, assim, parece que, sei lá. Você é alguém mais comunicativo, alguém que sabe falar com o microfone. O próprio Osório, por exemplo, né? O cara é político profissional. Então, antes mesmo de vir pro Vasco, assim, pô, ele é daquele tipo que vende geladeira para esquimó, né? Assim, eu não quero nem entrar no mérito do cara ser bom ou mal dirigente, sim, mas, tipo, na oratória especificamente, ele é muito melhor do que o Luiz Melo. Né? Sim. Aí o cara, como CEO, assim, seria preferível que ele se comunicasse de uma forma mais efetiva, né? Com certeza. Mas eu acho que é isso. A gente amanhã tem sábado, né? Tem um jogo aí contra o São Paulo dificílimo e a gente não pode se dar o luxo de nada que não seja uma vitória, que vai ser muito difícil de acontecer. Eu acho que não sei nem se o vascaíno mais otimista tá esperando essa vitória, que essa vitória venha amanhã. Então é torcer para o Barbieri ter conseguido fazer alguma coisa em uma semana, né? Consiga alguma evolução nesse jogo e que a gente possa tirar algum ponto do São Paulo. Porque o Vasco tem jogado melhor fora de São Januário do que dentro dele, né? Então, por mais contraditório que possa parecer, eu alimento certas esperanças, assim, de vai que, né? Só que lembrando que o São Paulo trocou de treinador recentemente. Desde que eles trocaram de treinador, o São Paulo só levou 2 gols. E o Vasco está jogando muito bem. Não vai dar muito certo, né? Não, totalmente. Vai ser difícil. Eu espero estar voltando aqui depois em um pós-jogo aí contra o São Paulo para falar coisas boas. Mas não estou muito confiante. É isso aí, Rafa. Você tem alguma consideração final aí para deixar para a galera? Eu só diria que vão torcer, né, para o Barbieri fazer o máximo possível com as peças que ele tem hoje. Pelo menos tentar buscar alternativas, sabe? Fugir daquilo que a gente sabia que estava dando errado. E em julho, quando chegar a janela, acho que tem que ser certeiro. Sabe? Trazer peças que vão somar, que a gente sabe que chega, joga, resolve o problema.
tirar cada vez mais a responsa da galera da base, assim, só ser escalado quem de fato está merecendo a vaga, não quem está ali por carência de elenco, né? E tem inteligência também por parte da própria 777, né, que se antecipar o aporte, até para ajudar a pagar algumas contas de questão de transferência e tal, isso pode ser muito bom para a parte financeira do clube, para dar tranquilidade para o elenco. E, enfim, eu acho que esse meio do ano agora vai ser decisivo para as pretensões. E seria importante, inclusive, o Vasco estar fora da zona de rebaixamento, porque você imagina a situação, a gente afundado lá, talvez, não sei, lanterna, assim, aí tá buscando reforço. Pô, imagina tu convencer o cara a vir jogar numa draga, assim, porque tá com um técnico potencialmente demitido, por um clima insustentável, assim, quem que vai querer aceitar mesmo? Tipo, aquele cara acima da média, que seja, né? tipo, nossa, a grana é muito boa. Pois A é. não ser que seja isso. Mas é difícil. Então, a gente conseguindo estar pelo menos fora do Z4, né? Entre aquele meio de tabela, assim, e aquela zona morta, sabe? Aí dá para trazer alguns bons nomes, somar, né? Você dá até o exemplo do próprio Botafogo. Eles trouxeram 2 titulares, né? Que foi o Tiquinho Soares, tem jogado muito bem, e o Marçal, na jornada do passado, que integram a espinha dorsal do time deles hoje, que é o líder do campeonato, né? Sim. Então, até pegando como exemplo o nosso rival, né? A segunda janela vai ser imprescindível para as pretensões do Vasco, não só esse ano, mas nos próximos. Então, temos que acertar. Com certeza. E temos que começar acertando já no jogo de amanhã. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso debate sobre esse momento do Vasco. Espero daqui a algumas rodadas que a gente possa estar falando em outro tom aqui. E como eu disse, já no jogo de amanhã. Que seja o começo de uma virada aí. Igual eu falei, eu queria a cabeça do Barbieri pelo que ele falou, mas de futebol eu torço muito para ele acertar, para começar a fazer o time jogar bem, que esse momento ruim passe para todo mundo. Tanto Barbieri, jogadores, a gente nunca torce contra quem tá aí no Vasco. Mas aí a galera tem que se ajudar também. E é isso aí, galera. A gente volta no pós-jogo contra o São Paulo. Saudações vascaínos. Saudações vascaínos.